Salmo 23, versículo número 4. Agora de pé vamos ler a palavra do Santo Deus. Ainda verso 4. Todos encontraram? Salmo número 23, verso de número 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Você consegue ler isto comigo? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A seguir eu leio. Preparas, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor, diga comigo agora, me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ó Pai, estamos diante da Tua palavra, prontos para ouvi-la, prontos para recebê-la, prontos para que ela possa ser bem plantada em nosso coração, para que possa produzir fruto e fruto para a vida eterna. Queremos agradecer-te por esta palavra e rogar que a tua intervenção esteja sobre o teu servo, a fim de que a tua palavra possa vir da boca do próprio Deus, usando o canal, e assim a tua palavra possa produzir o efeito para o qual enviaste. Em nome do teu amado Filho, amém. Podem tomar os vossos lugares. De acordo com aquilo que lemos, encontramos um homem chamado Davi, foi rei, era um adorador, não era sacerdote, não era sumo sacerdote, não foi considerado um profeta, mas ele era considerado um verdadeiro adorador, um levita. No entanto, ele se tornou um rei e ele entendeu que ao longo da sua vida houve um processo de vida, houve um caminho para chegar a um determinado lugar. O tema da minha meditação nesta manhã é: Deus quer ser o Deus que está contigo na tua caminhada, na tua jornada, mais do que o Deus de promessas. Anda tudo atrás de promessas. Todo mundo quer promessa. Promessa que vai ter dinheiro, promessa que vai ser curado, promessa que vai para o céu, promessa que vai ter tudo. Mas o Deus que eu conheço é um Deus que trabalha numa postura de processo, uma postura de caminhada. O Deus que pode fazer o milagre instantâneo de um momento para o outro, sem qualquer tipo de processo, não é o Deus que, não invalida, melhor dito, o Deus que quer andar contigo na tua jornada. Deus, e ele disse isso, o próprio Jesus ensinou, vale mais entrar no céu com menos um braço, com menos isto ou aquilo, do que por causa dele perdermos a salvação. Muitas vezes nós andamos atrás de coisas, de alcançar objetivos. Parece que o nosso Deus é um Deus que faz, não é o Deus que quer habitar connosco. Por isso que eu estava com este louvor enquadrado tão profundamente naquilo que eu quero transmitir, que só mesmo o Espírito Santo para fazer isto. Porque nós muitas vezes, irmãos, andamos atrás de um Deus de emoções, o Deus da emoção. O culto tem que ser emocionante. Eu tenho que ser tocado. Eu tenho que sentir alguma coisa. Há pessoas que conseguem chegar à igreja e dizer, eu não senti nada. Mas a minha pergunta é, ouviste a palavra? A minha pergunta é, ouve heresias na igreja? A minha pergunta é, qual é o teu problema? Qual foi o teu bloqueio? Foi a parede que era preta? Foi a parede que era branca? Qual foi o teu bloqueio? Foi ver um irmão aos saltos, aos pulos? Qual foi o teu bloqueio? O teu bloqueio é porque se diz palavrões, se diz heresias, se diz coisas? Ou é porque alguma coisa, ou as luzes, ou isso te incomodou? Permite-me dizer-te que isso não altera nada. Mas heresias altera, naturalmente. Coisas erradas altera. Mas mesmo em coisas erradas, deixe-me dizer, Deus pode mover-se. Eu conheço comunidades que ensinam heresias, onde Deus tem salvo pessoas. E eu não vou dizer nomes aqui, porque está a ser gravado. Muitas comunidades evangélicas estão cheias de heresias e com líderes de más intenções que procuram dinheiro das pessoas, fazem negócio das pessoas
E há pessoas que são salvas nessas comunidades. Tu olhas para 7 igrejas no Apocalipse e o que tu vês são 7 igrejas fundadas pelo mesmo homem, mas que perderam a sua direção. Cada uma ganhou um curso diferente. Tu olhas para a igreja de Coríntios, está cheia de gente estranha. A nível de prostituição, a nível de negócios errados uns com os outros, a nível de desordem na igreja, a nível de todos os níveis havia desordem naquela casa, mas também diz lá que nenhum dom faltava naquela igreja, não porque Deus habite no meio da confusão, mas porque Deus habita em pessoas. Não tem a ver com placas, não tem a ver com o nome da instituição. E nós, igreja, precisamos de compreender quem é Deus. Quem é Deus na nossa vida. E eu quero que nós possamos entender, Deus está mais interessado em viver dentro de ti, em caminhar contigo, do que te dá carros, casas ou qualquer outra coisa. Deus quer habitar o teu coração. Muitas pessoas só querem o Deus das respostas, das promessas, o Deus que quer estar no processo, na jornada. Não é bem isso que eles querem, porque eles querem viver a sua jornada e a sua caminhada como eles querem e não viver como Deus quer. E Davi entendeu muito bem isso. Olha o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Ele está a falar que Ele é o Deus, que é aquele que comanda o seu coração. Ser pastor é ser guia. Por isso que o apóstolo Paulo, peço desculpa, não sabemos quem foi o apóstolo que escreveu a Epístola aos Hebreus, embora muitos achem que foi Paulo. A Epístola aos Hebreus diz que devemos obedecer em tudo a nossos pastores porque eles velam pela nossa alma e têm que dar contas a Deus por elas. E é interessante, não é? Como Davi olhava para Deus, Deus Criador, como nós devemos olhar, igualzinho, e via nele o seu pastor. E nós hoje temos todas as razões e mais algumas para considerar Deus o nosso pastor, embora possamos ter um pastor terreno, porque ele disse a Pedro, Pedro, cuida das minhas ovelhas, cuida dos meus cordeirinhos. Deus levantou pastores para cuidar de nós. E olha o que diz aqui, temos o cânon sagrado completo, temos a Bíblia para perceber as orientações de Deus para a nossa vida. Muita gente é guiada por profecias humanas, por profecias de A a de B, por orientações hoje a nível do Facebook, de qualquer outra coisa, mas deixe-me dizer, ninguém melhor para guiar a tua vida que a sua palavra. Já o salmista dizia, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Agora vamos olhar para o que Davi dizia, o Senhor é o meu pastor, e ele compreende que porque ele é o seu pastor, nada lhe vai faltar. E ele fala de uma jornada. Olha a jornada. Ele diz, ele me faz deitar em verdes pastos, ou seja, dá suficiência para ele. O Senhor é aquele que me guia a águas. O Senhor é aquele que cuida, também é aquele que me exorta, que me corrige quando eu tenho necessidade. Mas, mesmo na minha jornada, mesmo no meu processo de vida, quando eu estiver a passar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Porquê? Não porque Ele é só o Deus de promessas, porque Ele é o Deus que caminha comigo. Amém? Tu estás comigo. Amados, nós temos que dar importância e muita relevância a isto que Davi entende. Davi entende Deus como aquele que está com ele, seja no momento da provisão, seja no momento da dor, seja no momento até da própria morte. Ele sente que Deus está com ele. E mais, seja no momento, olha o que ele diz, Deus está com ele até quando é necessário estar perante os seus próprios inimigos. Ele diz, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Se há coisa que Davi valorizava na sua vida, era a presença de Deus. Eu não sei o que cristãos somos nós, eu vou dizer nós, que não buscamos a presença de Deus. Achamos que a presença de Deus se confunde com barulho, se confunde com saltos, se confunde com redupio. A presença de Deus é Deus em ti, de tal maneira que te faz agir como se fosse Ele. Amém? E nós temos que buscar a presença de Deus. Falava eu há poucos dias com alguém sobre isso. Como é que nós estamos a buscar Deus? Olha, irmãos, deixe-me dizer uma coisa. Eu não acredito que Davi vivesse 24 horas assim a falar línguas estranhas. Não acredito. Não acredito. Claro que não havia o batismo com o Espírito Santo. Estou a brincar. Estou a usar
um exemplo. Eu não acredito que Davi não se relacionasse com pessoas. Olhe para Jesus, para a história de Jesus. A gente já vai lá. Jesus, o que é que ele fazia? Comia e bebia com bêbados e com prostitutas, diz a Bíblia. Estava lá, ele salvou prostitutas, ele andou, ele era confundido, porque nem gostavam dele por causa de que ele andava com cobrador de impostos. Vocês lembram-se? Ele foi à casa de um cobrador de impostos, coisa que era uma vergonha para os judeus, que eram considerados traidores. Qual é a tua postura em relação ao Deus que tu queres? Queres o Deus de promessas ou o Deus do teu processo de vida? O Deus da caminhada. Irmãos, eu amo estar com os meus filhos. Não há e agora a minha neta acaba comigo. Não é? Eu amo, amei, eles sabem que a mãe não queria fazer cruzeiro e os dois casais juntaram-se. Vamos levar a mãe porque ela a nós não consegue dizer não. O pai diz, mas... E fomos todos de cruzeiro, apanhar uma seca com a gente. Mas é o pai. Porque não há ninguém mais incrível para a nossa vida que aqueles que nós mais amamos. É ou não é? Nós queremos estar perto de quem? De quem amamos. De quem é que tu queres estar perto? Diz-me uma coisa, Deus, o que é Deus na tua vida? É aquele que tu amas? Porque se tu não amas, não buscas. Se tu não amas, se tu não sentes nada, se tu não tens nenhuma afinidade com Deus, não tens um encontro real com Jesus, tu não o buscas. Estamos carregados de gente nas nossas comunidades hoje que não buscam Deus. Vêm ao culto porque aprenderam a vir ao culto, e ainda bem que vêm, porque ao vir são alimentados, ao vir podem ser transformados, porque ouvem a palavra. Amém? Por isso que a igreja é para todos, não é só para a elite dos santos. É para a elite dos santos e dos não santos. Porque Deus aqui pode transformar a tua vida. Porque aqui ouves a palavra, cantas a palavra, oras a palavra, estás com quem ama a palavra, estás com quem também não ama a palavra, mas no meio de tudo isso, muitos são transformados. E o teu coração, se for tratado, ele vai receber a palavra. Agora, a minha questão, irmãos, para não divagar e não fugir daquilo que eu pretendo, a minha busca nesta de manhã, o meu desejo para a minha casa que eu pastoreio, é sem dúvida que tu sejas um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, uma criança que busque Deus e que queira Deus na sua vida. Se tu tiveres a noção que Deus está presente em todos os momentos, tu não vais falar como falas. Tu não vais decidir como decides. Tu não vais escolher o que tu escolhes. Porque tu sabes que Deus está ali. O grande problema é que nós achamos que Deus está distante de nós. Por isso podemos pensar como queremos. Olha, irmão, deixa-me adiantar. Não vais pensar como pensas, porque sabes que Deus lê os teus pensamentos. Ok? Deus conhece-nos por dentro e por fora. E se tu tiveres a noção de que Deus está contigo, tal como Davi dizia, Ele está comigo em todo lado. Ele é o meu pastor. Ele é Ele que guia-me a águas, é Ele que me sustenta, é Ele que cuida de mim, é Ele que toma conta da minha vida, e mesmo que eu esteja a passar pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo. Sabes porquê? Porque tu estás comigo. E até perante os meus inimigos, irmãos. E olha que os teus inimigos são diferentes dos que tu pensas. A gente já não tem inimigos tirando o Putin contra a Ucrânia, que pode vir até aqui um dia, mas os teus inimigos, o maior dos teus inimigos, és tu próprio, com os desejos do teu coração, com as ambições do teu coração, com a tua ausência de fé que te leva a agir de forma errada. E tu tens que lutar contra esses inimigos, e é melhor pôr Deus na mesa contigo e com os teus inimigos. O teu inimigo pode ser o teu sentimento de prostituição. O teu inimigo pode ser o teu sentimento de desejo homossexual. O teu inimigo pode ser o teu desejo de vícios, de coisas, de aditivos para a tua vida. O teu inimigo pode ser a ambição por ganhar dinheiro e a tua falta de fé para um dos maiores inimigos, porque o que vence o mundo é a nossa fé. Diga comigo, o que vence a minha vida, o que me faz vencer é a fé. E a tua falta de fé faz com que tu ajas contra o próprio Deus, contra a própria igreja, contra a própria família. És capaz de pôr em causa muita coisa por causa da tua falta de fé. É o teu inimigo.
O teu inimigo é o cansaço quando é para vir à igreja, quando é para estares envolvido com Deus, quando é para estares envolvido com a obra dele, quando é para estares envolvido em ler a palavra, quando é para estares envolvido em orar, em buscá-lo com todo o teu coração. Esse é o teu inimigo. O teu inimigo, amados, e por isso que Davi prepara uma mesa, mas a mesa de Davi não era a mesa igual à nossa. E nós muitas vezes não compreendemos isto. E nós precisamos de aprender nesta manhã e a identificar o nosso inimigo. Identifica os teus inimigos. Aquilo que te faz ser infiel é inimigo. Porque o teu maior inimigo é aquele que te põe no inferno. Não é o teu pastor, não é a tua mulher, não é o teu patrão que te põe no inferno. É esses inimigos que te afastam de Deus. Esses inimigos que te fazem infiel a Deus. Esses inimigos que fazem com que tu te preocupes mais contigo, só com os teus bem-estar. Por isso que a Bíblia diz, nos últimos tempos os homens serão amantes de si mesmos. E nós temos que entender o que é isto. Cuidado, quem é o teu inimigo? Mas vamos avançar. O segundo aspecto que eu gostava era lembrar o que aconteceu com José. José teve inimigos, teve ou não teve? Foi os seus próprios irmãos. E Jesus avisou, os principais inimigos da nossa vida podem ser a nossa própria família. Mas isso não nos pode afastar de Deus. José não perdeu Deus de visão, nem perdeu de amar a sua família por causa do que a família fez. Mas há uma coisa que José não perdeu, foi a presença de Deus. E a Bíblia mostra, ao longo dos seus 16 anos, ele permaneceu fiel. Veja, ele foi fiel em todos os níveis. Durante 16 anos ele não se rebelou contra Deus, contra o processo, porque sabia que Deus seria fiel. Aquilo que ele acreditou que Deus plantou no seu coração, viria um dia a acontecer. Embora ele não soubesse como, nem quando, mas ele foi fiel a Deus. Sempre esteve em fidelidade com Deus. Fidelidade a todos os níveis. Fidelidade sexual, fidelidade administrativa. Ele foi um administrador do seu patrão incrível. Ele fez prosperar o seu patrão. E eu fico super irritado quando há pessoas que por tudo e por nada falam dos patrões, ou porque ganham pouco, ou porque não ganham nada, ou porque o patrão não é justo. Irmão, o teu dever como funcionário é enriquecer o teu patrão. E não ouvi amém nenhum. E olha que é a falta desse amém que faz com que tu também não enriqueças. É verdade, porque no momento que olhares para o teu patrão como alguém que tu serves, e deves servi-lo como serves ao Senhor, Deus vai prosperar a tua vida. Não? Irmão, abençoa o teu ordenado mínimo. Abençoa os teus 2 ordenados mínimos. Abençoa os teus 10 ordenados mínimos. Abençoa o teu patrão para quem tu trabalhas. Deseja dar-lhe muito lucro. Não tenhas inveja dos carros dele. Não tenhas inveja da vida dele. Porque, irmãos, tu foste chamado para abençoar. Ou não? Deus não estará contigo se tu amaldiçoares o teu patrão. O que é que Jesus disse? Abençoai e não amaldiçoeis. Ele teve fiel na administração dos bens do seu patrão. José, fiel na área judicial, ele foi preso. Os irmãos lembram-se? E ele era tão fiel que ganhou as chaves do presídio. Que coisa incrível. Até que Deus o levantou e se tornou o homem mais importante do Egito, porque até o rei lhe obedecia. E se o rei lhe obedecia, é porque ele era mais importante que o rei. Outra mulher que aceitou o processo e não foi fácil. Ana, mulher de Elcana, ela não tinha filhos e irmãos. Isto não aconteceu um aninho. Não foi um ano que ela subia para oferecer ao Senhor sacrifícios. Não, Ana, a mãe de Samuel, do grande profeta, um dos profetas mais incríveis da Bíblia, deixe-me dizer-lhe, levou anos e mais anos a clamar ao Senhor para ter filhos. E sabe, parece que a resposta era 0. Era 0. Até que aquilo que nós precisamos, que ela teve, desespero. Se nós buscarmos Deus em desespero, tal como buscamos em desespero tantas coisas, se nós buscarmos Deus com todo o nosso coração,
que é isso que a Bíblia diz. Se nós verdadeiramente buscarmos a sua presença, irmãos, nós vamos ter. Deus se vai manifestar. Deus se vai mover em ti e através de ti. Não para partir igrejas ao meio e dizeres que és o maior. Não para dizeres que és melhor que A e B. Mas para conquistares aqueles que te rodeiam. Para ganhar para Jesus aqueles que estão perto de ti. Para seres exemplo para eles. Para orar por aquele que está doente e poder ser curado. Mas é necessário tu buscares Deus com todo o teu coração. Esta mulher, ao caminhar e perante a sua fidelidade, diz que um dia Deus a ouviu e deu o homem, a criança que ela tanto desejou. Até o profeta Eli, um sacerdote, peço desculpa, menos bom, mas até este Deus usou para que ela pudesse receber uma palavra de esperança. Amados, se há pessoa interessante que nós podemos estudar nesta manhã em relação a vivermos num processo, chama-se Jesus Cristo. Jesus viveu o processo. Alguém sabia disso? Eu acho que todos sabemos disto. Mas Jesus era o Filho de Deus. Espera aí. Jesus se esvaziou de quem ele era. Se humanizou para ser um como nós. E desde que nasceu até à cruz, ele viveu um processo. Alguém concorda comigo? Teve fome como homem, teve sede como homem, teve cansaço como homem, irritou-se como qualquer um de nós se irrita-se, embora a sua irritação era uma irritação justa, e nós vemos isso. Jesus teve emoções fortes como qualquer um de nós tem. Ele chorou, ele riu, ele brincou, ele teve que dizer não à família em favor do processo, em favor daquilo que é a obra de Deus. Jesus é o maior exemplo de que é necessário um processo para atingir um objetivo. E o objetivo de Cristo foi pagar o preço dos nossos pecados. O objetivo de Cristo foi garantir para nós vitória. E olha o que acontece, meus irmãos. A maior dor de Jesus não foi a dor de termos a dor das doenças, a dor dos seus discípulos o abandonarem, a dor de ser chuqueteado 39 vezes, a dor de ter vivido com tantas dificuldades ao longo da sua caminhada. Houve um dia que ele disse: "Oh, geração incrédula, até quando vos suportarei? Não aguento mais esta gente." Até Deus, quando estava no deserto com Moisés, ele disse: "Eu vou destruir esta gente para levantar contigo uma nova nação." Mas sabe o que é que Deus disse? Sabe o que é que Moisés diz? Não destróis o que vão dizer as nações. Então eu mando um anjo acompanhar. Não queremos um anjo. Nós queremos a tua presença. Se a tua presença não for connosco, não nos faças sair daqui. Irmãos, nós devíamos ter este desespero de Moisés. Eu quero a tua presença em minha vida. Eu quero verdadeiramente estar cheio dela. Não é para ser o profeta da igreja, não é para ser o melhor da igreja, não é para ser o aplaudido da igreja, mas é para ser aquele que tu guias, para que muitos possam ser guiados à tua presença. E ele vai. A hora mais difícil de Jesus não foi, sem dúvida, a dor de nossas doenças, nem qualquer dor, imagino. Foi quando ele sentiu, lá em Marcos 15:34, ele pôde dizer, era a hora 9, e Jesus clamou com grande voz, dizendo: "Eloi, Eloi, lema sabachthani", que traduzido significa: Deus meu, por que me desamparaste? Em toda a revelação da vida e da obra de Cristo, nós temos a informação de que Ele nunca foi abandonado. Nunca esteve só. Foi no momento da cruz que Jesus sentiu. Parece que o Pai, por alguns segundos, não sabemos quanto tempo, talvez eu não consiga teologicamente explicar, mas parece que Jesus sentiu que o Pai não estava com Ele. O momento de todo o pecado da humanidade, toda a miséria da humanidade estava sobre o seu Filho. A Bíblia diz que, olhando nós para Ele, não havia nada nele que nós pudéssemos desejar.
A Bíblia diz que quando ele veio de levar tanta chicotada, quando carregava todas as nossas doenças, todas as nossas dores, a Bíblia diz que o castigo que nos trouxe a paz caiu sobre ele. Eu creio que o Pai, se é possível, por um momento não conseguiu olhar para o seu filho, aquele humanizado, aquele que se fez homem, que estava naquela cruz. Ele não conseguiu olhar, porque era tanta a injustiça sobre ele, era tanto o pecado sobre ele, era tanta a miséria que estava sobre ele, que o próprio Deus, por um momento, parece que desviou o seu olhar. Ele foi oprimido, foi moído, mas ele diz uma coisa que parece uma contradição do que acabei de falar. E ele dizia em João 8:29, aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só. Mas há uma razão pela qual isso aconteceu. Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Amados, vejam que a história da vida de Jesus foi sempre com o Pai. E esta devia ser a nossa história. Ele viveu com o Pai continuamente. Olha, em relação... Ele disse que ainda em João 16, ali na zona da cruz, eis que vem a hora e já é chegado em que sereis dispersos, disse Jesus, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só porque o Pai está comigo. Parece que é uma contradição. Daquele momento, não sei quantos segundos foram, eu não sei se é literal, mas quando Jesus disse, Deus meu, porque me desamparaste? A Bíblia, irmãos, mas ele disse aos discípulos, vocês vão dar à sola, vocês não vão dar ao slide, vocês vão fugir da minha presença. Tu, Pedro, até me vais negar 3 vezes. Tu, Judas, vais-me trair por dinheiro, mas o Pai vai estar comigo. Eu não sei, irmãos, se ele como homem tinha a noção que ia haver um momento em que parece que Deus o desamparou. Alguém está cá? Alguém está-me a ouvir? Sabe porquê é que Jesus declarou isto? Ele declarou isto para que tu entendas que tu nunca vais estar sozinho. Ele ficou só por um momento, para que tu nunca fiques só. Mas houve, na história do seu processo, a Bíblia fala, ele falou, que o Pai nunca o deixa só. João 8:29. Porque sempre faz o que agrada a Deus. Se tu queres ter Deus na tua vida, luta para viver e fazer o que agrada a Deus. Se queres alcançar, Jesus disse uma coisa incrível para tantos que por aí querem fazer tantas coisas em nome dele. Vós fareis maiores obras do que as que eu fiz, porque eu vou para o Pai. Há uma coisa que eu gostava, irmãos, que nós compreendêssemos. Sempre Jesus procurava, estava em comunhão com o Pai, sempre. É incrível, o seu processo de redenção foi vencido por uma vida, uma jornada contínua, sempre com o Pai. Houve momentos que Jesus precisava de se parar para estar com o próprio Pai. É incrível. Como é que nós conseguimos viver nesta terra sem buscar a Deus com todo o nosso coração? Se Jesus, perfeito, santo, nunca pecou, nunca falhou, em toda a sua jornada, desde bebê até criança, nunca falhou. Ele precisava de se colocar à parte e falar com o Pai. Como é que tu consegues viver 24 horas sem falar com o Pai? Nem um obrigado dás pela comida que comes. Nada, como se achasses como se tu fosses dono do mundo. Amados, tenho partilhado e tenho estado muito, muito preocupado com os nossos adolescentes, com os nossos jovens. Eu sinto que eles não estão a buscar a Deus. E eu já não sei se eu sou o culpado, se é os pais que são culpados, se é a vida que é culpada. Mas eu acho que o único que não é culpado é Deus. Mas, irmãos, é melhor termos cuidado com os nossos filhos.
Começa logo de pequenino a ensinar o caminho em que devem andar. A Bíblia diz, a Bíblia é clara. Se há sítio que tu deves trazer o teu filho, é à casa do Senhor. Eu não digo que de vez em quando não possamos faltar e dar um passeio. Não tem nada a ver com isso. Não é fanatismo, irmãos. É paixão por Deus. É paixão pela sua presença. É paixão por sentir que Deus está em nós e que nós queremos viver de uma forma tão intensa Deus que queremos também falar do amor dele. Eu estava indeciso para pregar hoje sobre um pensamento que recebemos lá na nossa conferência ali da Hillsong na semana passada. Eu recebi lá um pensamento que gostei muito. Agora já não sei se consigo encontrar o pensamento, mas eu queria, mas gostava de partilhar. Foi do pastor Gary, acho que foi o Gary. Ele disse assim: quando o nosso coração não está quebrantado pelos perdidos, vamos viver a vida a entreter pessoas. E pessoas essas que algumas até são crentes. Eu vou dizer, isto é um pensamento para eu pregar, que eu escrevi. Quando andamos com o nosso coração, e ele não tem qualquer desejo de salvar perdidos. Não tem qualquer desejo de falar do amor de Deus aos outros. Então, amados, eu, como pastor, vou andar a entreter pessoas. Nós precisamos de buscar Deus. Amados, nós precisamos de entender a nossa postura de cristãos. Nós muitas vezes achamos que para Deus vale tudo. Deus é o Deus da bondade, o Deus do amor, o Deus maravilhoso, mas esquecemos que é o Deus que também diz coisas para nós vivermos e fazermos e que há consequências de não praticá-las. Jesus prometeu à igreja estar connosco para ajudar-nos a vencer o processo da nossa vida. Deus não é apenas Deus de promessas, mas Ele é o Emmanuel connosco. Emmanuel significa estar connosco. Davi disse, Salmo 23, 4, ainda que eu esteja a passar pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. E o próprio Senhor Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Ele está aqui. Alguém sente Deus aqui? Amado, não sentes Deus? Não ouves a sua palavra? A palavra não ferve no teu coração? Deus não fala à tua vida? Ou é preciso vir um pregador lá de não sei de onde para te dizer o que eu estou a acabar de dizer? Será que Deus não fala à tua vida? Deus prometeu à sua igreja estar connosco. Deus está aqui! Alguém me ouve? Deus está onde tu estás. Amanhã, quando estiveres no teu trabalho, lembra-te, Ele está ali. Eu gosto muito de pensar em Enoque e mais alguns homens de Deus. Uma vez fiz uma palavra sobre isso. Que ele andava, Enoque andava com Deus e Deus o tomou para si. É o mesmo que vai acontecer connosco. Se tu andas com Deus, Deus vai te tomar para Ele. Nós precisamos de compreender isto. O Senhor Jesus disse, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo. As aflições não é para desanimares. As aflições não é para afastares-te de mim. A adversidade não é para correres, para desobedecer-me ou fazer o que é errado. As aflições são para provares a Satanás, a ti próprio, à tua família. Tu és fiel, haja o que houver. Amém? Tendo bom ânimo, eu venci o mundo. E Jesus venceu para quê? Para que eu possa vencer. Amém? Epá, estou-me a ouvir a mim mesmo. Deixa-me aqui baixar o som. Quem sabe que Cristo venceu? Se Cristo venceu, Jesus não fugiu do mundo. Jesus não se afastou para vencer. Jesus não contornou o caminho, não deu uma ajuda. Jesus venceu para que em nós haja esperança. A Bíblia diz em 1 João 4,4, porque maior é o que está em vós. Será que está em nós? Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Amados, Deus está em nós. Se não está, tens que buscar.
Se não está, não saias deste lugar. Olha, jovem, se tu não sentes, Deus busca. Oh, irmãos, para Deus não há qualquer tipo de restrições. Deus quer habitar o nosso coração. Deus quer viver em nós. E Deus quer fazer obra através de nós. Esta cidade, este concelho precisa que Deus levante uma igreja de apaixonados. Primeiro apaixonados por Ele. Mas olha que também tens de ser apaixonado por ti. Porque se não te amas a ti mesmo, não vais amar o próximo. Às vezes há muita gente que acha, quando o pastor fala, temos que ganhar almas, devem pensar que deve ser por causa do dinheiro, deve ser por causa da fama, para poder ter uma igreja para honrar o pastor. Cala a boca em nome de Jesus, isso é Satanás que planta no teu coração. Tu tens que diminuir, é um inferno. Tu tens que ganhar almas. Irmãos, o maior auditório deste conceito tem que ser o nosso. O lugar mais importante deste conceito tem que ser o nosso. Não para honrar homens, mas para honrar aquele que é único, que é digno. Amém? O Senhor Jesus tem bom ânimo. Porque Ele venceu o mundo. Ele venceu. Não para que possamos vencer sem Ele, mas com Ele. Pode dizer amém. Ele até disse, sem mim, nada podeis fazer. Irmão, muita gente quer fazer as coisas em si próprias. Fazer a obra de Deus da maneira, à sua maneira, mas não é a tua maneira. O Espírito Santo tem formas, tem maneiras de agir. A palavra ânimo, irmãos, vem de um latim que significa alma viva. E não há ninguém que possa melhor identificar a alma viva que nós. Porque em nós habita a vida. Em nós habita Cristo, que é o dono da vida. Amém? Fomos chamados para ter vida e promover a vida. Jesus anima-nos, dá-nos vida interior, mesmo quando o exterior se desaba. Eu agora já estou a ficar mais velhote. Faço dia 2, 58 primaveras. Dizem que ainda sou novo. Mas o corpo não me diz isso. Já não me diz isso. Mas pronto. Esperemos que a cabeça permaneça bem. Não é? Que não perca o tino. Como infelizmente ainda há poucos dias ouvi uma pessoa tão nova com Alzheimer. Que tristeza. Tão nova. Todos estamos sujeitos a essas coisas. Mas, irmãos, enquanto temos consciência, façamos certo e façamos a vontade de Deus. Amém? Porque Deus quer estar connosco. E a Bíblia diz em Filipenses 4, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Irmão, não há nada que tu não possas. Não há nada que não esteja impossível nas tuas mãos, seja para a cura do teu corpo, seja para a cura do corpo dos outros, seja para falar do amor de Jesus. Nada te é impossível, porque tu és um filho de Deus. Vamos tomar posse. A Bíblia diz, e eu há bocado partilhei este versículo, porque tudo o que é nascido de Deus vence. Quem é que sabe o resto? Vence o mundo. Obrigado. E o que é que vence o mundo? A nossa fé. Amados, nós precisamos. A fé, ao contrário do que parece que alguns praticam, a fé não vem para ouvir só louvores, embora louvores têm palavra. A fé não vem só porque vens ao culto. A fé vem quando tu estudas e meditas na sua palavra dia e noite. A fé nasce quando tu entendes e compreendes a palavra. E essa palavra começa a germinar fé, convicção. E nós, como igreja, precisamos de entender isto, amados. Deus quer ser o Deus que está contigo na caminhada, mais do que o Deus das promessas. Ele anda tudo atrás de promessas. Tudo atrás de promessas. As promessas é o mais fácil de alcançar. Há promessas que são instantâneas, há promessas que são para daqui a 10 anos, há promessas que são para morrer. Mas há uma coisa que Jesus quer, estar contigo. De tal forma que Ele disse, vou-vos preparar um lugar para que aonde eu estiver, vocês estejam comigo. Alguém ouviu isto?
Olha como Deus se preocupa conosco, de tal maneira que ele disse a Nicodemos, em João 3,16, ele disse uma coisa incrível. Olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tu não nasceste para morrer amanhã, tu nasceste para viver eternamente. E há uma promessa, e essa promessa é da eternidade com Ele. Mais importante que a cura do corpo, mais importante que alcançar bens financeiros, mais importante que viver 70, 80 anos com a melhor riqueza do mundo, é a capacidade de que Deus um dia morreu naquela cruz por nós e nos garantiu uma vida eterna para viver com Ele para sempre. Isso é que vale a pena. Mais do que te levar a um destino, Deus quer viver contigo no caminho. Ele quer ser o Deus que participa nas tuas coisas. Que chorar contigo. Ele quer chorar contigo. Ele quer entender-te. Ele quer ouvir-te. Davi entendeu isso muito bem. Eu falo com Deus porque Ele me quer ouvir. Ele disse isto, é incrível. Eu não oro a Deus porque preciso que Ele me dê alguma coisa. Eu não oro a Deus porque, olha, preciso descarregar as minhas emoções. Eu oro a Deus porque Ele me quer ouvir. Davi era um adorador incrível. E não é o homem que eu mais aprecio na Bíblia. E nem quero ser parecido com ele em algumas coisas. Mas queria ser o adorador que ele foi. O adorador que ele foi, eu queria ser. Ter a revelação que ele teve da cruz antes dela acontecer. Nós temos agora o pós-cruz, 2000 anos atrás, mas ele teve o pré-cruz. Que homem! Minha mulher diria, se ele fosse assim elegante e bonito, que homem perfeito. Que homem adorador, que entendia Deus como ninguém. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me-á em verdes pastos, guia mansamente a águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma e guia mansamente a águas tranquilas. Ainda que eu estivesse a passar pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O teu cajado e a tua vara me consolam. Que palavras incríveis. Queridos, será que tu valorizas a presença de Deus quando conduzes o teu carro? Quando estás a ver o teu telemóvel? Como é que se diz de fazer aquela coisa assim? Ajudem-me. Não percebi. Scroll, chama-se scroll. Eia, com caneca. Isto agora é tudo assim, scroll. É scroll que dizem? Está sempre a passar o telemóvel. Será que Deus está ali contigo também? Olha, meu irmão, vou dizer uma coisa que até me podem criticar. Deus até está quando estás a fazer porcaria. Mas não aprova e não anula as consequências da tua porcaria. Consequência é fruto das tuas ações. Ele perdoa-te. Ele pode vir a libertar-te dos teus erros, pode perdoar tudo, mas há coisas que não saem da tua casa. Davi nunca mais saiu a espada da casa dele, fruto das porcarias dele. Há uma coisa que Deus quer: estar contigo. Ao saís deste lugar, não saias sem convidá-lo a estar em teu coração. Não saias sem convidá-lo a viver contigo. Deus, venha ao que vier, irmãos, Ele não sabe o que nos espera o dia de amanhã. A vida de hoje pode não ser igual a amanhã. Pode ser melhor ou pior. Mas há uma coisa que tu não podes perder. E Davi entendeu isso muito bem. Torna a dar-me a alegria da tua presença. Não retires de mim o teu espírito, nem me lances fora da tua presença. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E ele declarava: o meu pecado está sempre diante de